Para tanto, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir a sua proteção por intermédio dos companheiros colaboradores da casa, dos espíritos bons, nossos guias e protetores. Que eles possam se fazer presente, nos auxiliando e nos amparando, e nos orientando conforme as necessidades. E assim nós damos por iniciada a nossa reunião desta noite. Que a paz de Jesus possa permanecer em todos, que assim seja. Então, o Robertinho vai fazer o estudo para nós e possa nos orientar aí o destino da nossa terra. De vontade, aí. Perfeito. Tá bom. Boa noite, então, todo mundo. É uma alegria estar aqui, né? A gente fica aqui o dia inteiro, né, Alci? Às vezes a gente é à noite. Mas é uma alegria estar aqui nesse espaço, nesse momento, assim, né, com as pessoas, para a gente trocar um pouco de ideia, bater papo sobre o Evangelho. Eu costumo dizer que é importante para a gente, sempre que a gente é convidado, a gente agradece muito, porque é muito importante para a gente reler os livros. Eu falo disso sempre que tenho a oportunidade de falar, de palestrar, por conta da necessidade que a gente tem de estar revisitando as obras, de estar novamente voltando aos textos, as obras básicas principalmente, as complementares. Então agradeço muito sempre a oportunidade de poder falar. É uma alegria imensa. A casa é uma casa que nos acolhe sempre muito bem, né? As pessoas... As pessoas são muito caras, né, aqui, né, Valentim? Todos vocês, assim, a gente está muito contente de estar aqui hoje. Então, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, itens 6 e 7, destinação da terra e causa das misérias humanas. Esse tema, primeiro, ele é abordado por João no capítulo 14, versículo de 1 a qualquer coisa, 23, 28, alguma coisa assim. Mas no começo do capítulo, o texto de João traz assim para a gente: não se turbe o vosso coração, não se apoquente, não se aveste, não fique triste, não se apavore, não se preocupe. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis por onde vou e conheceis o caminho. João está relatando o que Cristo disse para eles, todos os discípulos. Vós sabeis por onde vou e conheceis o caminho. Aí o Tomé, todo mundo conhece a história do Tomé, a gente brinca do incrédulo, né? Tomé levanta e fala: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E aí Jesus diz para ele assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos eles sabiam disso já. Quando Jesus fala eu sou o caminho, ele está dizendo que não há outra estrada, que não há outro meio. É por ali o caminho. Ele não está dizendo que ele, a pessoa, Jesus, o Espírito Jesus, o encarnado Jesus, o que quer que seja, é o caminho. Ele está dizendo que tudo que ele nos ensinou, tudo que ele nos traz nesses tempos todos, todas as orientações, o modelo de guia que ele nos este é o caminho. Se não fosse assim, e aqueles que não o conheceram? Que chance teriam? Se não fosse assim, aqueles de outras religiões não cristãs, a maioria das pessoas da terra não são cristãos. Essas pessoas não teriam chance. Então não é o Jesus em si, mas é o que ele nos mostra, o que fazer, o amor ao próximo, amar o próprio inimigo, o servir sempre, a atenção para com o outro, a caridade, tudo que ele nos orienta e nos deu de exemplo,
Este é o caminho. Quando ele diz na mesma frase que ele é a verdade, é porque ele sabe tudo. O governador do planeta, aquele que participou da criação do planeta, ele sabe tudo, ele sabe todas as verdades. Diferentemente de nós, que às vezes achamos que sabemos a verdade. Muito diferente de nós, que às vezes nos dizemos donos da verdade. Quem é que nunca teve uma discussão com o outro tentando colocar a sua condição, achando ser o responsável, aquele que sabe de tudo, e muitas das vezes a gente acaba quebrando a cara, para usar um termo menos pejorativo. Muitas das vezes a gente acha que está com a verdade e a gente tem uma ideia de verdade relativa. Jesus não. Quando ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, é porque ele sabe de tudo. Quer ver um exemplo de verdade relativa? Eu gosto de usar. Até pouco tempo, a gente achava que o Sol girava em torno da Terra. Isso não faz muito tempo. Até que um astrônomo maluco resolve mostrar uma coisa diferente daquilo, ele é achincalhado do meio científico, ele é zombado, até que as pessoas descobrem a verdade. Então, até então, aquela verdade não era uma verdade, né? A verdade que se tinha não era verdade. A gente tem poucas informações. Paulo fala isso na carta aos Coríntios. Ele fala, porque hoje conhecemos fragmentos da verdade. Outrora conheceremos a verdade. E aí as coisas vão mudar. E ele diz que é a vida. Aqui ele fala para a gente da eternidade. Aqui ele fala que ele nos mostra que estamos aqui para sempre. Aqui não no planeta, na matéria, mas somos eternos. O caminho, a verdade e a vida. Então está lá em João falando das moradas. E aí Cristo falando das várias moradas que o mundo tem, ele fala do caminho, da verdade e da vida. Porque ele quer nos dizer que o que a gente conhece aqui é muito pouco em relação a tudo que existe. Olhemos o firmamento. Se a gente sair ali fora agora, já é noite, e a gente olhar para o céu, a gente vai ver algumas estrelas. É claro, a luz artificial acaba ofuscando um pouco delas, a gente vai ver algumas estrelas. Quem aqui já teve a oportunidade de fazer isso no campo? Não é? Aí sim, uma imensidade, né, de estrelas, Principalmente a lua cheia. Né? Principalmente na lua cheia. Não tem a luz da cidade para nos atrapalhar, mas a gente observa uma quantidade gigantesca de estrelas, que nada mais são do que outros sóis, outros sistemas solares, outras galáxias. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E a gente com o nosso olho consegue imaginar, consegue visualizar uma quantidade muito pequena do que realmente ainda existe. Embora seja para a gente incontável, a quantidade de estrelas que a gente consegue visualizar, ela ainda é uma quantidade pequena em relação à quantidade de estrelas que existem, de sóis, de energia, muitas moradas, muitas galáxias. Com a descoberta da ciência, a gente vai tomando proporção, a ideia de proporção, de quanto isso é grande. Se fala em 200 milhões de galáxias. Quantos planetas? Para cada uma delas. Quantas moradas? Jesus, se quisesse ser mais claro, quando ele disse que há muitas moradas na casa do meu Pai, ele ia dizer, há muitas moradas na casa de meu Pai.
porque são muitas moradas na casa de meu Pai. Dentre elas, Capela, bastante conhecida de nós espíritos, a história de Capela, uma das galáxias, que há 5.000 anos atrás, passando pelo processo que a gente está passando agora de transição planetária do planeta Terra, um dos planetas lá da galáxia de Capela, passando por esse processo de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração, alguns espíritos que lá habitavam não conseguiram acompanhar a evolução do planeta e dos seus pares, e eles são enviados para o planeta Terra, para nos ajudar na nossa evolução, inferiores que éramos a eles, aproximadamente 5.000 anos atrás. Eles vêm trazer o conhecimento. Se a gente for estudar, for ver a história, a gente vai ver que o homem deixa de ser nômade, o homem começa a conhecer a agricultura, o pastorio, começa a descobrir que ele não precisa ficar saindo dos lugares como os animais fazem até hoje para buscar recurso, que ele pode produzir o seu próprio recurso, há 5.000 anos atrás. O homem começa a evoluir intelectualmente com a ajuda dessas pessoas. Existem alguns livros que trazem um nome para essa turma que veio para cá e chamam de raça adâmica. Talvez daí o nome do Adão e Eva, né? O primeiro homem que habitou a terra, segundo algumas pessoas. E essas pessoas vêm para cá para nos ajudar a melhorar o nosso planeta. 5.000 anos se passaram e agora a gente está aqui em uma das moradas da casa do Pai, apenas uma, na qual a gente observa várias dores, vários problemas. A gente observa que o mal ainda prevalece. Parece assustador às vezes falar isso, mas é isso que acontece no mundo de expiação e provas. O mal ainda prevalece. Estamos aqui no planeta Terra, 5.000 anos depois que o pessoal de Capela veio para cá, tentando ainda evoluir o quanto eles evoluíram. Tendo que entender quais são as nossas vicissitudes, quais são os males que nos afligem, tendo que nos entender com as dificuldades que temos, com o orgulho, com a vaidade, com a inveja, com a intolerância. No livro Estante da Vida, Humberto de Campos ainda assinava o Irmão X, tem um texto, chama Questão Moderna. Se não me engano, capítulo 6, eu acho. E Humberto de Campos traz para a gente uma história de que num lugar de espíritos mais elevados, um mentor reúne 4 deles e os destina à terra, para que venham trabalhar conosco. E ele dá 2 recados que são muito importantes para eles. Guardai a nobreza dos nossos princípios, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Guardai a nobreza de nossos princípios e servir sempre. E encaminha-os para a terra. Os 4 vêm, aqui se reúnem, conversam o que vão fazer e se dividem, cada um para uma região. E se encontram alguns meses depois. O primeiro chega e diz que ele está muito cansado. Cansado de tentar, cansado de batalhar com as pessoas com quem ele encontrou. Ele falou que estava numa região em que as pessoas eram muito orgulhosas, que as pessoas eram muito preconceituosas, falavam de Jesus até, alguns diziam que Jesus era um espírito a ser seguido, que Jesus era Deus, que Jesus era um exemplo, mas era só um exemplo, para eles não servia, porque o orgulho era tamanho, a vaidade era tamanha, que eles viviam se degladiando. O segundo vem e diz que ele está desgostoso, porque o que ele encontrou na região que ele teve eram pessoas muito preocupadas com a matéria, pessoas muito preocupadas com a aquisição de fortuna, pessoas muito preocupadas
com as coisas do mundo. Se diziam cristãos, que conheciam a história de Jesus, que acreditavam na vida após a morte, mas eles o tempo inteiro colocavam o dinheiro, a fortuna, a aquisição de bens à frente de qualquer outra coisa. O terceiro vem e você tem algo melhor para contar? Não, eu estou triste. Eu estou triste porque eu encontrei religiosos, mas religiosos fanáticos, religiosos intolerantes, religiosos que querem colocar a sua verdade goela abaixo de todos os outros, que não conseguem entender que há pensamentos diferentes dos seus, que não conseguem perceber que outras pessoas podem ter outros entendimentos do mesmo texto, porque cada qual está no seu momento. Religiosos, envaidecidos. Então ele estava triste. E o quarto diz que ele está desencantado. Ele encontrou na região que ele estava várias pessoas com dons maravilhosos, dons mediúnicos até, mas que usavam esses dons para barganhar o tempo inteiro, se achavam superiores. Então sempre queria uma recompensa, sempre queria algo em troca, na maioria das vezes algo material. E aí os quatro dizem, a gente está num lugar horrível. Eles estavam falando do planeta Terra, esse planeta de expiação e prova que a gente conhece. Talvez quando eu vou falando dos exemplos que eles deram, a gente começa a identificar algumas pessoas. A gente, pior ainda, começa a se identificar às vezes. Em muitos dos casos, a gente se identifica. E eles resolvem chamar o mentor. E aí chamam o mentor e ele diz para eles assim, vou usar as palavras de Humberto de Campos. Viestes cooperar ou sois parte do problema? Eu os enviei para servir. Eu disse para que não perdessem, para guardar a nobreza dos nossos princípios. E eles acabaram se deixando levar pelo problema. Viestes cooperar ou sois parte do problema? Onde servir se não há necessitados? Os sãos não necessitam de remédios. Lembra dessa frase? O mentor diz para eles assim, ages como se fosse o médico que se afasta do enfermo porque ele está doente. Olha como é paradoxal isso. Os espíritos que vieram para servir se afastam daqueles que estão doentes, justamente porque eles estão doentes. Pouco podeis contra a escuridão do materialismo que impera. A gente não tem força, às vezes, contra o materialismo, contra tudo que é contrário ao espiritualismo. Às vezes a gente tem uma dificuldade tremenda de lidar com isso. Mas aí o mentor diz para eles assim, pouco podeis, mas o que fizerdes, o serviço que fizerdes, em nome de Jesus, é melhor do que nada. Por pouco que pareça, para tentar apagar o incêndio, parece pouco. Mas se for algo de coração, se for algo de amor ao próximo, se for algo de caridade, se tiver a condição que Jesus nos traz para a evolução por trás de tudo isso, o amor por trás de tudo isso, a caridade que é o amor em ação, esse pouco é muito melhor do que nada.
A Terra é sim, a gente observando, ela é um mundo de expiação e prova. A gente sabe disso, a gente sabe que o mal está aí, que ele prevalece. É só ligar a televisão, é só ler o jornal, é só conversar com as pessoas. E a gente vai ver o quanto de malefício, o quanto de coisa ruim, o quanto de vicissitude tem envolvendo o planeta, as coisas acontecendo. E quanto mais informação a gente tem, parece que a coisa fica pior. Às vezes a gente fala, caramba, parece que a coisa está pior do que antes. Engano nosso. É porque a informação chega mais rápido agora. Outro dia aqui na casa, não sei se foi o Mário Arias, que trouxe uma informação que depois eu fui pesquisar, que eu achei muito interessante. Me parece que foi ele sim. Que o século passado, embora 2 guerras, aquela coisa toda, foi o século mais pacífico da humanidade. Nossa, mas 2 guerras mundiais. É que a informação não chegava antes, as coisas aconteciam. Eu brinco que antes a gente ia para a arena, eu brinco, mas é sério, a gente ia para a arena para ver os leões comerem os cristãos. E a gente vibrava com isso. Até porque depois do circo ia ter pão. Que o Império nos dava, pão para a gente poder ir lá assistir aquela palhaçada toda. Hoje a gente vibra um pouco negativamente às vezes numa partida de futebol. A gente já evoluiu, entendeu? Ou numa luta de boxe. Né? Mas a gente antes ia lá ver os leões comerem os cristãos na arena. E a gente achava engraçado, achava bonito. A Terra é um planeta de expiação e prova, sim, mas é engano nosso, isso está no texto do Evangelho, no tema que a gente está lendo hoje, 6 e 7, do capítulo 3. É engano nosso pensar que todos os seres criados por Deus estão no momento agora num processo como o nosso. É só uma das moradas. Como vocês devem ter visto no capítulo anterior, semana passada, existem moradas inferiores à nossa, inclusive. Mas a gente está só na segunda escala de evolução. Existem muitas moradas em outro patamar, melhores do que o nosso. Entender que todos os seres vivos, a humanidade, a raça humana, ela é ruim e o mal prevalece, é ter uma ideia falsa de como as coisas realmente acontecem. Vamos usar um exemplo de uma grande cidade. Imaginemos uma grande cidade, São Paulo. Se a gente for colocado num bairro periférico, a gente vai ter uma ideia de São Paulo. A gente tem um ponto de vista de São Paulo. Aquilo é São Paulo? Não. Aquilo é apenas uma região de São Paulo. Se colocar a gente no centro de São Paulo, a gente vai ter um outro ponto de vista de São Paulo. Aquilo é São Paulo? Não. Se a gente for colocado nos Jardins, a gente vai ter um outro ponto de vista de São Paulo. Eu não estou dizendo que um lugar é melhor ou pior que o outro, mas são pontos de vista completamente diferentes. Às vezes um de nós vai se sentir muito bem na periferia e não vai se sentir bem nos Jardins, por exemplo. Outros de nós pode ser o contrário. A gente vai se afinizar com as coisas que tem ali, boas ou ruins. Não é porque nos Jardins é tudo bonito, parece que a coisa... Não, tem muita coisa ruim acontecendo também. Porque a gente está no planeta Terra. Essa comparação é só para entender o que é o planeta em relação a essa imensidão de outras moradas que o Cristo cita. É apenas uma das moradas. E é uma morada, Kardec nos traz isso, ele nos dá um exemplo para a gente entender do que ele está falando, que o planeta ele é considerado um planeta hospital, ele é considerado um planeta presídio. Nós moramos num planeta hospital. Nós moramos num planeta presídio. Se a gente for para um hospital, a gente tem uma ideia de toda a população de uma cidade? Não. Se a gente for para o presídio, a gente tem uma ideia de como funciona toda a população daquela cidade? Não.
Então, nesse planeta hospital, nesse planeta presídio, a gente também não tem uma ideia de tudo que acontece nessa imensidão de universo criado por Deus. E quem são as pessoas que vão para o hospital? As pessoas que não estão sãos. As pessoas que estão doentes. A não ser os que vão para trabalhar. Aqueles que vão para ajudar. E isso acontece conosco aqui também. Imagina o planeta hospital, a gente está aqui, a maioria de nós somos doentes. Mas de vez em quando, um enfermeiro Chico Xavier aparece, um enfermeiro Irmã Dulce, alguns médicos, Eurípides Bezerra, vêm nos ajudar nesse hospital, né, ajudar os enfermos. Diferentemente dos 4 que vieram e se assustaram, eles não se afastam dos enfermos. Mas a gente está no hospital. Somos doentes. Quando é que a gente deixa o hospital? Quando a gente estiver alta. Não é assim? Quando a gente estiver curado das nossas mazelas, das nossas doenças. E aí a gente deixa de habitar o hospital. A gente vai ficar encarnando aqui no planeta Terra até quando, Robertinho? No hospital? Até a gente ser curado. Até a gente aceitar o remédio que nos é dado, que são os exemplos. Até a gente entender que a gente precisa da cura. Até a gente querer a cura. Pensando no planeta presídio, quem vai para a prisão? Salvo raríssimas exceções, né, Eduardo? O juiz erra e manda algumas pessoas para a prisão sem poder. Mas quem vai para a prisão é quem tem algo a pagar. Vai por punição, expiação e prova. Então, se a gente está aqui, presos, é porque temos algo a pagar. E às vezes a gente se assusta com as coisas que a gente ouve falar das outras pessoas, né? Nossa, não é possível que isso ainda acontece. Nós estamos em 2023, mas nós estamos no mesmo barco, estamos todos presos. Quando é que a gente vai sair da prisão? Quando é que a gente vai ser liberto? Quando a gente cumprir a nossa pena. E adianta tentar fugir da prisão, gente? Você vai fugir da prisão, você volta para ela daqui a pouco. Mais dia, menos dia, você volta para cá. Porque tem pena para cumprir. Não adianta tentar sair antes da hora. Ficou mais difícil, porque você vai que você está doente e vai que você deve. Então você vê. Se juntar as duas coisas, então, a gente está doente e está devendo. Então a gente vai ter que se curar de alguma forma. Quem está nesse planeta tem todos esses problemas. E a gente tem um exemplo do Cristo que é maravilhoso para a gente, né? Nosso guia. Quem é Jesus? É o guia mais perfeito. O Consolador traz isso para a gente. O exemplo. Gosto muito do Padre Zezinho, uma música dele que ele diz assim, amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu, aquela coisa toda. Se na dúvida, em cada decisão que a gente tivesse que tomar, a gente pensasse assim, o que ele faria? E a gente tentar fazer um esforço para conseguir fazer o que ele faria, seria completamente diferente. Se a gente não fosse no impulso, no instinto, realizando as coisas que a gente tem realizado, né? O que Jesus faria? O exemplo da servidão, que os 4 que vieram, que o mentor orientou e que eles não entenderam, servir sempre. O caminho, a verdade e a vida está nisso. De orientar a nossa vida para o outro, de servir para o outro. Tem um filme com o Morgan Freeman,
eu não lembro se é... Eu sei que ele é Deus no filme. Conhece um ator, Morgan Freeman? E ele está na Terra. E aí ele está como frentista num posto. E aí um cara começa a questionar quem ele é e tal, e ele não mente. Imagina-se que não minta. Aí fala, sou Deus. Mas como assim, Deus? Você está de frentista aqui. Eu fico imaginando, depois eu volto na história, aqueles discípulos que seguiam Jesus, achando que ele ia libertar o povo de Israel com a espada na mão. E a hora que ele chega, eles conhecem Jesus, olham para ele e falam, mas e aí, meu irmão? Paz e amor, cadê a espada? A gente está aqui tudo rebelde, querendo lutar. E você vem com essa conversinha. E aí esse cara no filme pergunta, mas frentista? Como se isso fosse muito pequeno. Aí ele está com a mangueira colocando e fala assim, não há nada mais importante do que servir. Então, um filme americano, hollywoodiano, sei lá o quê, mas ele dá uma lição para a gente Jesus não pede nada mais do que isso para a gente. Servir. Se colocar à disposição do outro. Colocar o seu serviço à disposição do outro. Aí a gente começa a vencer esses males, a gente começa a vencer essas vicissitudes. A gente começa a ganhar espaço. E a gente vai passando devagarinho de um planeta de expiação e prova, porque não há saltos. Não é no ano 2056, à meia-noite do dia 31 de dezembro, que a coisa vai mudar. Isso é um processo, degrau por degrau, e aí devagar a gente vai mudando a cara do planeta. Vai mudando o povo que habita esse planeta. E aqueles que não conseguirem acompanhar, vai acontecer como aqueles lá de Capela. Vão voltar para um planeta parecido com o nosso, há 5.000 anos atrás. Eita, Robertinho, nós estamos lascados. Porque imagine aquele mundo lá saindo do primitivo para entrar no mundo de expiação e prova. Imagine as dificuldades pelas quais todos nós passamos um dia. Já passamos. E tenho certeza que não queremos voltar. Então a gente tem que pegar essa charrua e sair servindo os outros. Parece simples falando, né? Mas a gente sabe que não é, né, Betinho? A gente sabe que é difícil, porque a gente tem todas essas mazelas, a gente tem todas essas dificuldades, a gente ainda é muito pequeno. Tá, Robertinho, e aí, como é que a gente faz para a gente conseguir isso? A gente precisa aprender. E a gente só aprende estudando, vivenciando, voltando, reencarnando de novo, tentando, fazendo provas, estudando, como é na escola. Sendo provado o tempo todo, não é assim na escola? Como é que a gente chega lá no final do ensino médio? Se não for assim, estudando de novo, tenta de novo, tem outra chance, outra recuperação. Vamos lá, agora você vai. Às vezes é a mesma prova. Você não conseguiu aquele dia, aí você se prepara mal, a mesma prova, você não consegue de novo. Uma hora a gente vai ter que se preparar melhor, a gente vai ter que aprender, vai ter que estudar mais. E quando a gente cair essa ficha de que a gente precisa estudar mais, a gente precisa se dedicar mais para a tarefa que nos é dada, a gente consegue aprender. E aí a gente deixa, por exemplo, de usar os dons que a gente tem, nos exemplos que a gente deu dos espíritos que encontraram na Terra, aqueles 4 tipos de pessoas nas regiões, o dom da mediunidade, o dom da música, o dom de falar, o dom de abraçar, o dom de sorrir, tudo dons, tudo caridade que a gente pode usar de forma moral, não tem nada a ver com caridade moral, com caridade material.
A gente aprende a usar tudo isso em prol do outro, sem envaidecer, sem pedir recompensa, sem fazer barganha. Porque a caridade moral está baseada nisso, né? Na doação verdadeira, com amor mesmo. Eu gosto muito de usar um exemplo, Eneida conhece isso já há algum tempo, de um personagem que a gente... Foram quantos anos? 8 anos. A gente, no teatro, a gente tinha uma peça em Otote. E sempre eu falo de aprender, de conhecer, de buscar ensinamentos e tal, eu me lembro de um trecho da peça em que ele dizia assim, todo estudo é bom. Todo estudo é bom. Mas não adianta só saber muita coisa. Os livros, ali tem um monte, os livros sabem muita coisa. Está tudo lá as verdades. Mas se ninguém lê eis fica inútil. Não adianta nada o livro lá. E assim é o homem sabido. Ele pode saber de todas as coisas, mas ele continua ignorante se a sabedoria dele não se aplicar para o saber dos outros e para melhorar a vida do semelhante. As duas coisas precisam andar junto. A bondade, quando ela é ignorante, ela é limitada que nem um boi preso na canga. Quem aqui já trabalhou com boi na canga? Valentim? Não é limitado? A bondade, quando ela é ignorante, ela é limitada que nem um boi preso na canga. E a sabedoria, sem bondade, que é o contrário, sabe tudo, mas não tem bondade, não tem amor, não tem caridade, é que nem farofa sem farinha. Está incompleta, não é não? É que nem omelete sem ovo. X-bacon sem bacon, vegetariano. A sabedoria sem bondade e a bondade ignorante é a mesma coisa, ela está manca. E o Eutóte, ele cita Eurípides, ele fala assim, o senhor Eurípides orientar para a gente assim, nós precisamos se amar muito, mas estudar mais ainda. Nós precisamos se amar muito e estudar mais ainda, porque só assim a vida da gente vai melhorar. Nossa marca de passagem pela terra. Não há outro caminho. Por que os espíritos de Capela voltaram para o planeta Terra? Porque eles tinham desenvolvido só uma perna dessa dualidade. Eles tinham desenvolvido só um lado, eles estavam mancos. Intelectualmente estavam evoluídos. Então era sabedoria sem bondade. Para onde que eles vão? Lá para o planeta primitivo ensinar o povo a caminhar. E a bondade, quando ela é ignorante também, ela não anda. A gente faz muito menos quando a gente ignora as coisas. Eu costumo dizer que a gente espírita, nós espíritas, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem o privilégio de conhecer essas verdades todas. Então a gente tem o conhecimento e é preciso que sejamos bons, porque senão a gente fica manco. A gente observa algumas pessoas lá fora, bons de coração, aquelas pessoas que você fala, a caridade está ali. Mas por desconhecer algumas coisas, eles vão até um ponto só. Não conseguem caminhar mais que aquilo, não conseguem ajudar mais do que aquilo. Porque desconhecem algumas coisas.
Algumas pessoas, por exemplo, com dons da mediunidade que a gente observa lá fora e que nem sabe o que está acontecendo, mas que usam isso de certa forma para ajudar os outros. Imagine se tivesse o conhecimento. O firmamento. O César Tucci, um amigo nosso, tem uma música que fala sobre esse tema, né? As muitas moradas. E eu vou encerrar a nossa fala hoje aqui. Eu não vou cantar, não vou me atrever a isso, mas dizendo o texto da música. O César diz assim: à noite no céu, se eu esquecer, vocês me lembram? À noite no céu são estrelas que brilham. Meus olhos, que brilham também, descobrem nos céus 1000 sinais que cintilam, sem ver todas elas, porém. São muitas moradas no espaço infinito. São lares distantes daqui. São sóis de energia, cercado de vida, em mundos a evoluir. São outras moradas, são tantas pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. Obrigado.